Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixer novamente. Uma grande satisfação, como eu sempre falo, poder estar aqui com vocês. Hoje nosso bloco 3 aqui na nossa aula, né? Nós estamos falando de livramento condicional e eu passei para vocês no bloco anterior as considerações sobre o livramento condicional e a posição aí do professor Nutt, né? No que traz aí a situação daquele réu primário de maus antecedentes, né, onde tem essa divergência jurisprudencial aí, no tocante aí ao tempo de cumprimento da pena, né, porque você não pode colocar ele na primeira hipótese lá de 1/3 por conta da necessidade de ser primário de bons antecedentes e também não pode colocar na posterior porque lá trata de reincidente e não de primário com maus antecedentes. Aí gerou essa discussão doutrinária. O professor Nutt entende que ele tem que cumprir metade da pena por conta do requisito específico lá do inciso 1º que traz a hipótese de primário com bons antecedentes, né? E nós, como advogados, aqui pleiteando benefício para o nosso cliente, nós vamos tentar aí com 1/3 do cumprimento de pena, tendo em vista que a lei é omissa e tem jurisprudência nesse sentido, né? Pois bem, feitas essas considerações que nós passamos aí do módulo anterior, agora nós entramos nos requisitos então para o livramento condicional e vamos falar aqui dos requisitos subjetivos, requisitos objetivos e como eu já disse a vocês no início da aula, sempre que você for pleitear benefício para o seu cliente, né, você deve demonstrar aí que ele é merecedor, ou seja, ele precisa merecer o benefício, ele precisa ter um bom comportamento carcerário durante a estadia dele no sistema penitenciário, né? E nós precisamos, além desse requisito subjetivo que é o bom comportamento, precisamos de um lapso temporal aí de cumprimento de pena num regime mais gravoso, né? No anterior, para que ele possa pleitear a ida dele para um regime mais brando. Bom, o livramento condicional, pessoal, e aqui eu vou falar até um pouco da prática para vocês, né? Não vou ficar só nos conceitos, porque, como eu disse, é um benefício muito comum, né? E muito simples de fazer, né? Os documentos que você deve juntar são muito poucos e o pedido muito simples. O documento que você instrui aí o livramento condicional ou a progressão de regime é o boletim informativo, o BI, né? O BI traz todas as informações objetivas e subjetivas do réu, ou seja, no BI traz todo o histórico dele de cumprimento de pena e os lapsos temporais, né, para cada benefício e também traz a certidão lá de bom comportamento carcerário assinado pelo diretor do presídio. Por certo, aqui em São Paulo, né, eu atuo aqui na capital do estado de São Paulo e os presídios aqui são geralmente no interior, tem presídios muito longe, né, então você acaba tendo uma dificuldade grande de poder visitar o seu cliente, de poder buscar lá documentos, solicitar o BI. A maioria dos presídios aqui em São Paulo já estão disponibilizando esse pedido via e-mail. Então, olha só a facilidade que nos traz isso, né? Você encaminha um e-mail para a unidade prisional, faz a solicitação do boletim informativo, do BI, e eles te respondem por e-mail mesmo, assim que tiver elaborado, tiver pronto, eles te devolvem por e-mail. E como o processo hoje todo é digital, você já consegue pleitear esse benefício de uma forma muito rápida e muito simples, né? Só existe uma problemática. Para você fazer o pedido do BI até por e-mail, você precisa juntar uma procuração do seu cliente, né? Então, por vezes, você já vai colher a assinatura dele numa procuração lá na fase de conhecimento, então não descarte essa procuração, tenha ela sempre consigo, né? Se possível, tenha mais de uma, até, se for o caso, uma em branco, para que você possa datá-la, né, próximo do período aí que você precisa para pedir os benefícios. Bom, fica essa dica, né, fica bem facilitada a vida do advogado por conta dessa solicitação de BI poder ser feita por e-mail, tá bom? Pois bem, vamos ver agora então os requisitos do livramento condicional, os subjetivos, os objetivos,
de acordo com o nosso material. Dá uma olhadinha. Requisitos subjetivos. Lá do artigo 83, né? Comprovado no inciso 3, o bom comportamento durante a execução da pena. E eu sempre disse a você que aqui, onde se fala em bom comportamento, leia-se merecimento, né? O seu cliente precisa merecer o benefício, né? Então você tem sempre que demonstrar que ele merece. Não cometimento de falta grave, nos últimos 12 meses. E aqui foi uma mudança introduzida pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, porque antes do pacote anticrime, a falta grave não era óbice para pedir o livramento condicional. Entretanto, com o pacote anticrime, causou aí um impacto num novo requisito, né? Ou seja, ele não pode ter o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. E a lei era omissa quanto a isso, então a falta grave não podia impedir a progressão de regime, mas não poderia impedir o livramento condicional. Com essa mudança legislativa, passou-se a exigir também o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Perfeito? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, né? E aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Às vezes, pessoal, você já até tem uma proposta de emprego, né? O cliente já tem uma proposta de emprego, às vezes você já tem até uma carta de referência, uma manifestação da empresa falando que pretende contar com o serviço daquela pessoa, né? Então, o que você tiver de documento a mais para instruir o seu pedido, além do que você já tem, que é o essencial, que é o BI, é muito importante que se junte, né? Porque aí você diminui a chance de o promotor se manifestar contrário, né, ao pedido de livramento, ou até o juiz indeferir o pedido, né? Então, sempre que você puder comprovar que ele tem um bom desempenho, tem condição de subsistência, inclusive já tem proposta de emprego ou intenção de contratação, é muito importante que você instrua o seu pedido do livramento condicional com essa documentação. Fica muito mais fácil de se conseguir o benefício, muito mais difícil de o juiz indeferir. Perfeito? Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração, né? E aqui você tem como demonstrar, né, que se ele está segregado, se ele está preso, ele não tem renda, né? Ele não está trabalhando. E com isso ele não tem a efetiva possibilidade de reparar o dano de imediato, né? Mas isso não pode ser uma óbice para que você consiga aí o livramento condicional dele. Então a lei fala, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade, o dano causado pela infração. Se ele não reparou ainda, por certo que ele ainda está impossibilitado, porque ele ainda não está trabalhando, ele não tem renda, né? Então, aqui fica mais fácil você cumprir esse requisito, né? É claro que se for a título de argumentação, você pode instruir seu pedido dizendo que ele tem total intenção de reparar o dano assim que possível, perfeito? Seguindo, cumpridos mais de 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, né? Então, está aqui os crimes hediondos equiparados, né? O TTT, tortura, tráfico e terrorismo, né? E aqui um detalhe, pessoal, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, ou seja, não for reincidente, né, em crimes hediondos ou equiparados, né? Porque se o for, né, e quanto ao reincidente em crime hediondo ou equiparado, não haverá concessão do livramento condicional. Então, se ele não for reincidente em crime específico, cumpridos 2/3 da pena. Agora, se ele for reincidente específico em crime hediondo, não haverá a concessão do livramento. O parágrafo único fala, para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. E aqui nós estamos falando do exame criminológico, né? O exame criminológico não é mais obrigatório, mas o juiz, com decisão fundamentada, analisando caso a caso, poderá indicar a realização do exame criminológico. E aqui no parágrafo único do artigo 83 fala que para aquele condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, e esse documento é o exame criminológico. Isso é muito mais difícil de se configurar o pedido do exame criminológico lá para a progressão de regime, mas aqui no livramento condicional é uma imposição no reincidente em crime doloso, né? Para o condenado em crime doloso, com violência ou grave ameaça, perfeito? Seguindo, condições do livramento, né? E aqui, quais são as condições do livramento condicional? Está lá no artigo 132, que preceitua que, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, né? Então, como é um livramento condicional, né, por certo que ele não vai ter a liberdade plena concedida, né? E o juiz especificará, então, as condições. Parágrafo 1º, e aqui são sempre impostas ao liberado condicional as seguintes. Então, aqui são sempre, né? Ó, serão sempre impostas essas daqui, ó. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Não mudar do território da comarca do juízo de execução sem prévia autorização deste. Então, essas daqui, pessoal, ó, serão sempre impostas, tá? Essas daqui sempre impostas. Não poderá se ausentar do território da comarca do juízo, comunicar periodicamente a sua ocupação e encontrar um emprego, né, num prazo razoável. Por isso que eu disse a vocês que se tiver condição de você instruir o seu pedido com o documento que ofereça um emprego para ele, será muito melhor, né? Seguindo, olha só, poderão ser ainda impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção, recolher-se à habitação em hora fixada, não frequentar determinados lugares. O D é vedado, e se o juiz negou o benefício ou livramento condicional, cabe o agravo em execução, está no artigo 197 da LEP. Dado provimento ao agravo, os autos baixam para que o magistrado fixe as condições cabíveis e providencie a cerimônia de formalização do benefício. Cerimônia do livramento. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao conselho penitenciário. Então aqui, pessoal, ó, será expedida carta de livramento, tá? Então, quando você fizer o pedido lá do seu livramento condicional, não que esteja errado, mas eu vejo em alguns pedidos de livramento condicional pedido de expedição de alvará de soltura. Entendo que a técnica correta é a expedição da carta de livramento. Perfeito? A referida carta de livramento é um documento que contém a concessão do benefício, bem como todas as condições às quais ficou submetido o condenado. Seu conteúdo será transportado para uma caderneta do liberado. Isso está lá no artigo 138, caput da LEP. Então, você terá aqui uma caderneta do liberado. Essa caderneta conterá as informações do benefício, até para que, se ele for interpelado, por exemplo, pela polícia, em qualquer situação, deve exibi-la. Se estiver, por exemplo, fora da casa e horário inadequado, pode estar infringindo as regras do livramento e o juízo será comunicado disso. Perfeito? Então, pessoal,
com relação ao livramento condicional, cumprida todas essas formalidades, obtendo-se a cerimônia do livramento, aceitas as condições, será concedido o livramento condicional. Perfeito? Terminamos aqui esse bloco e até o próximo.